voz de Deus que fala através de nós, que a sua vida será uma bênção. Você acredita nisso? 1 Reis. Até eu me perdi aqui agora. A Bíblia, ela está narrando uma história linda, uma história que muitos pregadores do mundo inteiro têm pregado continuamente, uma palavra que é uma palavra recheada de exemplo de fé, uma palavra recheada de poder. Eu quero dizer para você, querido, que o homem de Deus que havia predisto, que havia determinado que 3 anos, durante 3 anos não houvesse chuva, Deus apareceu para Elias e Elias colocou no coração um projeto. Eu disse Deus, querido, mas a verdade é que o homem de Deus chamado Elias, ele colocou no coração, ele disse, essa ordem não foi uma ordem direta de Deus, para que ele determinasse que durante 3 anos não chovesse, que durante 3 anos não caísse uma gota de água naquela terra, uma terra que já estava escassa, uma terra que já estava com problema. Agora vem um problema da chuva, a terra já não produzia mais por causa da seca, e Deus, ele apareceu para Elias e determinou na vida de Elias uma bênção. Elias disse, meu Deus, o que eu faço se não há comida, se não há bebida, se não há nada nessa terra? Deus disse, fica tranquilo, fica quieto, porque em Sarepta eu recebi uma mulher viúva que te dê sustento. Vai até lá, porque eu preparei algo para a tua vida naquele lugar. Então Elias ouviu essa voz de Deus e viajou para Sarepta. Eu quero dizer, em outras traduções de Sarepta, eu quero dizer para você que chegando a essa cidade, uma mulher que estava também em dificuldade, mas muita dificuldade. Eu quero dizer para você que naquele tempo, os órfãos, as viúvas, eram tidos como pessoas desclassificadas, desonradas, pessoas que não tinham abrigo, elas não tinham quem as defendesse, pessoas que estavam praticamente rejeitadas. Você pode trazendo para a sociedade de hoje, você olha debaixo dos viadutos, debaixo das pontes, você vê pessoas esquecidas pelo governo, esquecidas da sociedade, e a viúva e o órfão naquele tempo, elas eram vistas desta maneira, como uma pessoa desclassificada. Mas Deus, ele reservou essa mulher, uma mulher que não tinha, em uma terra que estava em completa desolação e miséria, uma terra que estava em completa ruína. Essa mulher estava esperando a hora da morte, ela estava esperando a hora de descer à sepultura. Eu quero dizer para você que não havia nada na casa dela, não havia quem a defendesse. Ela somente tinha um filho, e esse filho sabia que a mãe estava preparando ele para morrer. Querido, eu quero dizer para você que a terra não produzia nada, e essa mulher tem uma rotina pela manhã, e o tempo que ela foi procurar lenha, a Bíblia diz que ela pegou os cavacos de terra. Foi essa a resposta que ela deu para Elias quando se apresentou para ela. Então a Bíblia diz que esse homem de Deus se aproximou dessa mulher, e ele chegou no portão dela e pediu para que ela desse um pouco de água. Aquela mulher em prontidão, bicho, porque a água é muito fácil se dar. Ela em prontidão, ela pegou e se virou para pegar água para esse homem. Esse homem disse assim, olha, aproveitando, você faz para mim um bolo pequeno para que eu possa comer. E ela repentinamente disse, homem de Deus, tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, eu não tenho nada em casa, a tua serva não tem nada em casa, senão um punhado de azeite, um punhado de farinha e uma botija com um pouquinho de azeite. Eu quero dizer para você, homem de Deus, que eu vou fazer um bolo para meu filho, porque não há nada na terra. Eu vou fazer esse bolo pequeno e vou esperar a morte chegar, porque não tem mais nada, tudo se acabou, tudo se secou. E a Bíblia diz que o homem de Deus, sem usar do sentimento, sem usar de nenhuma compaixão com aquela situação, ele disse, mulher, eu sei da sua situação, mas você está dizendo bem, mas faz primeiro para mim. Vai lá, faz o pão bonitinho, mas faz primeiro para mim, traga para mim
Senhor, o azeite da tua botija não faltará. E olha, eu quero dizer para você mais: a farinha da tua panela não vai faltar, nas suas vasilhas não vai faltar farinha, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer para você, querido, que eu trazer agora para a tua vida. É muito difícil nós tomarmos atitudes corretas no desespero. É muito difícil tomarmos a atitude correta em meio à tempestade, em meio ao desespero. Todas as atitudes tomadas em meio ao desespero, elas não frutificam, elas não dão resultados positivos. O resultado, ele é sempre negativo. E o nosso arquirrival, chamado diabo, Satanás, ele tem nome, e é assim que a Bíblia o classifica. Esse espírito costuma agir em meio ao seu desespero, porque no desespero não se manifesta uma fé inteligente. No desespero é que nós aborrecemos muitas pessoas do nosso lado. É no desespero que nós tomamos atitude apenas tentando nos salvar, e esquecemos das pessoas que estão do nosso lado, que serão da vida delas. Apenas precisamos, no meio de uma tempestade, pensamos apenas em nos salvar. Não vemos nada, parece que nossos olhos se fecham, parece que todas as alternativas desaparecem. E é aí que muitos crentes tomam as atitudes desse jeito, e elas caem do cavalo. Elas começam a reclamar e dizem: estou desesperado, pastor, estou perdido, porque eu tomei uma atitude, sei que a coisa melhorar, e está cada dia mais amarrada. A cada dia que passa, estou indo ao buraco. Eu quero dizer para você que para aquela mulher resolver o problema daquele homem de Deus, pastor, foi muito difícil. Ela falou: meu Deus, estou diante de uma situação provisória. Queridos, eu quero dizer para você que aquela mulher estava diante da morte. Eu quero dizer para você que aquela mulher estava diante da morte. Mas o homem de Deus sabia que aquela farinha não resolveria o problema dela, que aquele azeite, bispo, não resolveria o problema dela. E eu quero dizer para você que, de repente, para você sair da situação que você está, tem pessoas usando, tomando atitudes que representam, às vezes, bispo, aquela farinha e aquele azeite. Atitudes que não resolvem nada, que não resolvem, e o pior é que elas insistem em fazer aquilo que elas pensam, que elas querem, em meio ao desespero. E Deus envia o homem de Deus e diz para ela assim: mulher, eu sei que está ruim, eu sei que está difícil, eu não quero saber do seu problema. Deus me enviou aqui para resolver o seu problema. Então não ouvindo a voz do homem de Deus. Aparentemente o que o homem de Deus pede, bicho, é sempre um absurdo, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que é loucura para os que não entendem, para os que se perdem. A pessoa perdida classifica a palavra de Deus, bicho, como uma loucura. E a palavra de Deus já aparece sim. Eu quero dizer para você que está em dificuldade, que está passando aperto, Deus lembra de você sim. O problema é que você não entende quando o anjo de Deus chega para trazer a você a solução. É que você não consegue parar para meditar na mensagem do homem de Deus, porque Deus não esquece de você. Deus nunca vai esquecer. Isso eu falei sexta-feira. Todas as pessoas que têm uma aliança com Deus, pode passar céu e terra, pode passar geração em geração, Deus não esquece dela. Ela não morre sem antes ele cumprir a promessa. É bíblico isso. Amém, querido? E Deus, ele geralmente faz a coisa inversa. As coisas que fogem do normal, as coisas que fogem do natural. A situação daquela viúva de Sarepta, como que pode uma mulher morrendo, uma mulher viúva sem nada poder matar a fome de um homem, resolver o problema de um homem que se nem dela podia resolver. Mas o que é mais profético, bispo, é que Deus usou o que não tinha nada. Deus usou a coisa mais desprezada. Sarepta já não estava mais sendo habitada. E aquela mulher, como viúva, segundo os historiadores, ela não tinha mais para onde ir. Quem a defendesse, para onde ela ia?